Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs que me ouvem com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Aqui é o irmão Rafael Domiciano. Então, hoje eu tenho duas palavras para estar colocando aqui no canal. A primeira é para a igreja que ainda está aqui na terra, ficar em alerta, porque nós estamos bem perto da Páscoa e nessa Páscoa pode acontecer o arrebatamento. Nós estamos esperando o tempo todo. E a segunda colocação que eu quero pôr aqui é para a igreja que não for subir no arrebatamento, aquela igreja que for ficar para trás. Só que uma notícia boa também. Então, eu quero fazer essas duas colocações aqui, porque estamos bem perto da Páscoa. Enquanto o mundo todo come chocolate, a igreja ela se prepara para o arrebatamento, pois a Páscoa também é conhecida como a festa da libertação, pois celebra-se a libertação dos hebreus da escravidão. E para nós, a igreja, pode se dar a libertação desse mundo, onde somos escravos do sistema. A Páscoa nesse ano começa em 27 de março e vai até 4 de abril. Então, irmãos, que fica aqui esse aviso, santidade máxima agora nessa Páscoa. Sabe por quê? Porque Deus já mostrou o arrebatamento na Páscoa e mostrou para uma criança. Então pode acontecer? Pode acontecer a qualquer momento. Então, que estejamos prontos, que estejamos preparados. Eu quero fazer um vídeo melhor apenas sobre a possibilidade do arrebatamento acontecer na Páscoa, porque pode acontecer. Só que nesse vídeo aqui, o que eu estou muito querendo falar é que quando o arrebatamento for acontecer, vai ter igrejas do mundo todo que vai ser deixado para trás. Em Apocalipse, fala de uma mulher que ela foge para o deserto. Biblicamente falando, mulher simboliza igreja. Então, essa mulher que foge para o deserto é a igreja que não subiu no arrebatamento. E é exatamente sobre isso que eu quero estar falando hoje. Mas aí, muitos podem se perguntar, onde que fica esse deserto que está escrito em Apocalipse? Esse deserto escrito em Apocalipse é o próprio Brasil. Eu conversei com o soldado Odair Benegoto, ele me explicou tudo isso. Eu fiquei extremamente admirado com tudo que ele me falou, porque ele tem bastante discernimento, conhecimento. Eu fiquei tão admirado que eu quis e preciso fazer um vídeo sobre isso. Ele me contou que, na verdade, Jesus é o padroeiro do Brasil e não a Nossa Senhora Aparecida. E que o Brasil, irmãos, é o deserto de Apocalipse, onde a igreja do mundo todo que for ser deixada para trás no arrebatamento vai se refugiar. Eu quero contar aqui apenas um pouco do que eu ouvi do soldado Odair Benegoto, porque quem vai explicar tudo vai ser ele. Se eu contar tudo aqui vai perder a graça. Só que, irmãos, presta bastante atenção, porque vocês vão ficar admirados. Em Mateus capítulo 21, versículo 43, Jesus ele diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E que nação é essa? Essa nação é o Brasil. Deus, ele ama muito o Brasil. Depois de Israel, o país que Deus mais ama é o Brasil. Tanto é que a igreja que for ser deixada para trás no arrebatamento vai vir tudo para o Brasil. E a gente vai estar colocando aqui alguns exemplos. É no Brasil que fica a Amazônia. A Amazônia ela é o pulmão do mundo. Então o ar que o mundo todo respira vem da Amazônia, e a Amazônia é localizada aqui no Brasil. O apóstolo Paulo, quando ele ia a Patmos e Jesus apareceu para ele, Paulo ele caiu de um cavalo de 4 patas, que simboliza que o evangelho dele seria pregado nos 4 cantos da terra. Qual é a maior cidade aqui do Brasil? A maior cidade do Brasil é São Paulo, e o nome da cidade de São Paulo vem do próprio apóstolo Paulo. São Paulo é a 10ª maior cidade do mundo, e 10, irmãos, significa plenitude de Deus. O Novo Testamento tem 27 livros, e o Brasil tem 27 estados. Em São Paulo, tem bem no centro, a Praça da Sé. Qual é o significado da palavra Sé? Significa igreja mais importante da diocese. E podem reparar que na Praça da Sé sempre tem muitos pregadores pregando o evangelho. Então, olha aqui que maravilha. Na Praça da Sé, Sé significa a igreja mais importante da diocese. Na Praça da Sé, que fica em São Paulo, a maior cidade do Brasil, a 10ª maior do mundo, e 10 é a plenitude de Deus, e o nome da cidade de São Paulo vem do próprio apóstolo Paulo. Então, na Praça da Sé, que fica em São Paulo, tem muitos pregadores dando continuidade ao ministério do apóstolo Paulo.
E quando Jesus ele morreu na cruz, quando foram perfurar ele, a Bíblia fala que saiu sangue e água. Agora, olha aqui, qual é a principal árvore do Brasil? É o pau-brasil. No pau-brasil, se você for perfurar com uma lança, vai sair exatamente sangue e água, que a ciência chama de pigmentação vermelha indelével. O pau-brasil, irmãos, tem cerca de 30 metros e Cristo morreu na casa dos 30 anos, mais precisamente com 33 anos. O pau-brasil ele pode curar câncer, que é uma doença criada pelo próprio sistema para levar as pessoas a óbitos. Agora, vamos ver aqui a explicação do soldado Odair Menegotto sobre o Brasil ser o deserto que está escrito no livro de Apocalipse. Senhor, aqui é o soldado Mene, o pastor Mene. Eu vou dar um testemunho para vocês por que o Brasil é o deserto. Tá entendendo? Por que o Brasil é deserto? Porque lá em Apocalipse 12, que já se cumpriu em 2017, o dragão para em frente à mulher. Aí a criança é levada por Deus. E ela foge para o deserto, um lugar que foi preparado por Deus. Esse deserto é o Brasil. Eu vou explicar para vocês, é um enigma, é um mistério, bate tudo que eu vou falar para vocês, mas bate tudo. Eu vou explicar para vocês, Jesus, em Mateus capítulo 21, versículo 43, os saduceus vinham lá lançar a mão sobre ele, para prender ele, mas eles temiam o povo, que o povo considerava ele como profeta, e os saduceus, os republicanos, herodianos, estavam nesse aglomerado de saduceus para prender ele, mas vendo o povo, eles temeram o povo, e Jesus, sabendo da intenção deles, falou assim: ó Israel, Israel, seu reino será tomado e será dado a uma nação. Ele falou no singular, ele não falou nações. Será dado a uma nação que dê fruto. O fruto que eu falo, o fruto não é mexerica, pera, maçã, isso também é fruto mamão, goiaba, não. O fruto do Espírito. As igrejas, a Assembleia de Deus no Brasil é uma potência. É uma potência, a Madureira. Ela tem mais de 50 mil igrejas no Brasil e fora do Brasil, sem falar o Ministério Belém, que também é da Assembleia, é outra Assembleia, mas tem 70 mil igrejas, dentro e fora do Brasil. Os pastores são todos renumerados, sem falar da Universal. Agora, na Bolívia, para você falar de Jesus lá, agora que está o Morales, lá tem uma lei. Se você pregar um culto numa casa em La Paz, a casa passa a ser do governo e você vai preso. É que nem droga no Brasil. A droga que se o rapaz, um conhecido de longe meu, um rapazinho, meio doidinho, que eu estava tentando evangelizar, ele pegou a moto com maconha, um pouquinho de maconha, ele perdeu a moto pro Estado, a mesma coisa é caminhão com cocaína. Lá, tá assim na Bolívia, no Brasil, o que acontece? Aqui é o deserto, onde a mulher vai ser protegida, porque não tem governadores evangélicos, não está cheio de deputados da Assembleia. Então presta atenção, o Brasil é uma potência nessa área. Por isso que é o deserto, um lugar que é preparado para ela poder, porque se não tiver uma proteção para a mulher é igreja, as vigilocas aqui vai ficar aqui, porque a igreja está para acontecer o arrebatamento e vai subir as prudentes, mas aqui embaixo Jesus vai proteger as noivas, as vigilocas, mas vai ter que ter leis para proteger ela, porque se não tiver elas vão morrer. E o Brasil é um país que o mapa nosso, presta atenção, o nosso mapa, ele tem formato de coração, tá entendendo? Ele tem formato de coração, ó, olha só. Aqui, ó, e o Espírito Santo está aqui. Outra, a nossa bandeira, ela forma a estrela de Davi. O triângulo para cima é os homens para Deus, para baixo é Deus para os homens. E do Brasil, você escreve Israel. O I vem aqui, o S, o R, o A, o B, o contrário, subtende que é o esse. É só vira o contrário e coloca o mastro da bandeira. Outra coisa que eu vou falar para vocês, muito importante. O Brasil foi descoberto oficialmente por Pedro Alves Cabral. Depois veio Dom Pedro I. Depois veio Dom Pedro II. E quem fazia pergunta para Jesus não era Pedro? Ou eu estou errado? Não fala que eu estou errado. Você vai falar que isso é um mistério? Claro que é um mistério. E por que o Brasil tinha o pau-brasil que só dava no litoral? É uma árvore que ela não dava no interior do Mato Grosso. E nem no Amazonas. Só dava no litoral. Uma árvore que precisa de muita água. E dela, do meio dela, né, da casca, saiu uma tinta vermelha. Que é o pau-brasil, que saiu uma tinta vermelha para atingir o ramo textil da Europa. E ela foi pegada pelos piratas franceses do século XVI. Por que os judeus, na época da Inquisição, século XV, eles fugiram para as portas de Portugal e mudaram o nome para Silva, para Souza, para Neves, para Ferreira, Carneiro, Maciel, Pereira, e vieram para o Brasil. Por que esse mistério? Os filhos de Israel vieram para o Brasil. Você deve ter sobrenome Silva ou Souza, você deve ser descendente de Israel. Então presta atenção, o Brasil é o deserto. A 15ª lua de sangue,
em 70 anos, foi 10, 15 anos de sangue. Ela apareceu em 2019, numa segunda-feira, dia 21 de janeiro. E ela só foi vista nas Américas, não foi vista em Israel. Porque aqui que está a igreja de Jesus. E outra, a Europa é o dragão. O mapa mundi, o dragão é a França, a Itália é a língua. A África é o feto. Estados Unidos é a águia e o Brasil é a mulher. E a mulher é o Brasil, porque aqui o Brasil está sustentando já mais de 2 bilhões de seres humanos no mundo, que sai daqui soja, cereal, sai tudo. Então o deserto é o Brasil. Outra, o Templo de Salomão foi construído aqui no Brasil, já foi construído. E ele é o maior templo do mundo. Ele tem querubim de ouro lá dentro e as pedras vieram de Israel. Só que o templo de Deus é o nosso corpo, que está em Ageu, que Deus não habita em templo de pedra. Mas é um mistério o templo ser construído aqui. Israel estão querendo fazer um templo muito menor. Não chega na unha da beleza desse templo, que é tudo patenteado. Se vocês verem, vocês caem o queixo no chão. Então aqui é o deserto. Aqui tem muita igreja, muita. Não estou falando da Deus e Amor, não estou falando da Adventista, e nem da Metodista, nem da Testemunha de Jeová, porque as igrejas de Jesus, não podemos falar dela. Quantas almas a Igreja Universal ganhou para Jesus? Eu não sou da Universal, eu sou pastor, eu fiz 72 anos, eu sou pastor da época que não existia a Igreja Universal. A Igreja Mundial, Deus não gosta que fala das igrejas dela. O apóstolo Valdomiro ganhou quantas almas para Deus? É um homem de Deus. Então presta atenção, eu não sou juiz. Então aqui é como Jesus falou, ó Israel, o seu reino será tomado e será dado uma nação que dê frutos. Ele falou no singular. Essa nação é o deserto, que é o Brasil. E tem mais coisa que eu vou falar. Por que o apóstolo Paulo, ele foi o que mais trabalhou na obra? Foi ou não foi? E o Brasil é o que mais, a cidade que mais cresce no mundo é São Paulo. Porque tem aqui, ó, tem 7 pontos geométricos, ó, olha aqui, ó, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A independência foi proclamada aqui, 7 de setembro. Tá entendendo? A independência foi proclamada aqui. Vocês estão escutando? E outra, eu quero falar mais algo para vocês, presta atenção. A rua direita fica na Praça da Sé. Eu vou pro outro áudio, para esse áudio não ficar muito longo. Vamos fazer mais de 1 minuto. E a rua direita fica na Praça da Sé. Ananias, quando estava indo, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, está aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11. Jesus falou para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele caiu do cavalo. Aí ele foi para a rua, levaram pela rua direita, estrada de Damasco, levaram para a rua direita, lá em Damasco ele ficou lá. Aí Jesus apareceu para Ananias, falou, você vai lá, que tem um homem que faz 3 dias que está em jejum e oração, e fala para ele quantos é duros aguilhões, que está cego, há 3 dias, tira a venda dos olhos dele, da cegueira, e fala para ele quantos é duros aguilhões que ele vai me seguir. Então, e São Paulo foi mais, em São Paulo tem a Praça da Sé, que os irmãos ficam ali do lado da Praça da Sé, na praça com as Bíblias, com garrafinha d'água, tem a Praça Ramos, lá em São Mateus, capítulo 21, entrada de Fala de Jesus, não foi na Praça Ramos, e não tem a Praça Patriarca. Então é isso, irmãos, que a igreja esteja pronta, preparada para o arrebatamento e que possamos subir nesse primeiro arrebatamento, porque bem melhor é se casar com Cristo do que ter que ficar nesse deserto, porque nós próprios brasileiros já não estamos aguentando ficar aqui. Hoje, imagine na grande tribulação. Então, que Deus abençoe a todos e que possamos estar cada vez mais firme e forte em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. E Ele prometeu que Ele vai nos livrar da grande tribulação. Deus abençoe a todos.